Quem busca a constelação familiar encurta caminho para a solução dos problemas que dificultam a vida. Quem disse isso foi Ana Carolina Novaes de Almeida, que passou pela constelação familiar e está aqui conosco. É um grande prazer tê-la aqui. Obrigada. Vai nos ajudar, né, a esclarecer um pouco mais sobre constelação familiar aqui com o Dr. César Santiago. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Por que você buscou a constelação familiar? Bom, na primeira vez que eu busquei, estavam acontecendo muitas coisas na minha vida, estava muito turbulento e eu busquei com o objetivo de ter mais os pés no chão, para poder realizar, concretizar o que eu estava querendo fazer. E aí foi quando eu conheci o César e a Márcia, que é a esposa dele, que trabalha junto com ele no trabalho na constelação familiar, né? E aí descobriu a luz no fim do túnel. Descobri. Uma luz no fim do túnel diferenciada. Que ótimo, né? E antes de buscar a constelação, você tentou outras formas para o autoconhecimento, enfim? Na verdade, eu fui criada como se todos esses trabalhos de autoconhecimento fossem naturais. Desde os 12 anos fazendo parte de diversos grupos ou escolas de autoconhecimento, e todas tiveram o seu lugar, o seu papel na minha vida, e já tinha com certeza buscado. Tudo é aprendizado, né? Mas com a constelação você encurtou o caminho, né? No mesmo dia que você participou da constelação familiar, quantas pessoas participaram com você? Cerca de 25. 25 pessoas. E você conversou com elas depois da constelação? Conversei. Para saber se elas estavam sentindo a mesma coisa que você? Sim, o alívio, porque penso que você se sentiu aliviada. Sim, com certeza. E algumas delas já estavam fazendo treinamento com o César e a Márcia lá em Belo Horizonte, incluindo a minha mãe. Então eu pude trocar muitas ideias e percepções a respeito desse trabalho e da objetividade que ele tem e da profundidade, sobretudo. Você falou como você se sentia antes e como que você se sente depois da constelação. Existe assim uma Ana Carolina antes da constelação e uma outra depois? Sem dúvida. Muito mais centrada, com foco e objetivos claros. Eu sinto mais maturidade, clareza. Então, e você está falando de uma pessoa que agora pode obter sucesso naquilo que escolhe, né? Sem dúvida. Na profissão, no amor, enfim. Sem dúvida. Porque se você fica assim, como você disse, um pouco insegura, né? Você não pode ser que você não alcance o sucesso nas suas decisões. Sim, com certeza. E eu realizei constelações não só para o meu lado pessoal, mas para o profissional, inclusive. O que foram das mais marcantes. Que ótimo, foram essas né? Constelações. A gente fica feliz, né? Dr. César, o princípio da constelação familiar, como nós vimos no bloco anterior, são as ordens do amor, né? Como podemos classificar essa ordem nesse contexto? Seria assim, o amor do casal, o amor do pai pelo filho, enfim, como que nós podemos falar dessas ordens? Então, Bert Hellinger, ele fala que dentro da ordem é assim, primeiro vem os pais, depois vem os filhos. E os pais são grandes, os filhos são pequenos. Então, a ordem entre sistemas. Por exemplo, quem tem precedência? A família de origem. Quem tem prioridade? A família atual. A família de origem, então, eu, meus irmãos e meus pais, por exemplo. Minha família atual, eu, minha mulher e os meus filhos. Então, quem tem prioridade para mim é a minha família atual. Então, eu, minha mulher e os meus filhos. E tem gente se uma pessoa, quando ela não tem essa ordem bem estabelecida dentro dela, a prioridade dela está lá na família de origem. Então, o que ocorre? Isso é uma desordem. E essa desordem vai trazer conflito muito marcante. E até a separação. Até a separação. Então, o que vai ocorrer? O cônjuge, ele sente que o outro não está presente completamente na relação. E nem para cuidar dos filhos. Que ótimo, acho que você clareou, o senhor clareou aí com essa explicação o porquê de muitas separações, né? Porque a gente vê famílias aí, brigando ainda porque a sogra manda, porque o sogro que falou, porque você foi lá e não veio aqui, enfim. Passa a ser uma relação doentia. Então, o trabalho da constelação em lidar com as ordens é tornar as relações saudáveis. E também não é
só uma relação na família, mas é uma relação da pessoa com o mundo, no trabalho, na vida, em relação a ele próprio, a sua chama divina, em contato que ele tem com ele próprio, ficar menos emaranhado possível nas informações que estão presentes no seu campo. Sucesso na vida em todos os seus âmbitos. Em todos os seus âmbitos. A desordem desse amor causa doenças, como nós falamos, e até a morte. Exatamente. Então, a gente observa, por exemplo, uma pessoa que ela está identificada com o avô que foi excluído. O que ocorre? Essa pessoa que está identificada, ele está vivendo mais ligado àquilo que ocorreu com o avô do que com a sua própria vida. Então, isso leva essa pessoa a ter uma vida desarmônica. E isso é um estado doentio. Graças à constelação familiar, eu fico muito feliz, né? Inclusive vai ser realizada amanhã a palestra Terapia Familiar, né? Será ministrada pelo senhor amanhã mesmo, né? Na Biblioteca Municipal às 19 horas, não podemos esquecer. Isso. E qual que vai ser o conteúdo da palestra? Então, na palestra, o que eu vou procurar abordar são esses temas dessas ordens sistêmicas, dar alguns exemplos, ficar aberto a perguntas, posso até fazer uma demonstração de como é que se faz a constelação. Então, vou procurar esclarecer o máximo possível a essência do trabalho desenvolvido por Bert Hellinger. E provavelmente haverá, logo depois da palestra, na sequência, a constelação familiar. Nós vamos estar realizando aqui em Uberaba, no dia 23 de julho, um trabalho de constelação familiar. Então, já temos até o local, os horários de início. Então, por isso que nós colocamos na tela o endereço de contato, enfim, o telefone. Quem tiver interesse em participar conosco, vai ser uma alegria estar. Que ótimo. Você até já esteve aqui outras vezes, eu tentei auxiliar, mas o meu trabalho não. Mas agora tem outra pessoa maravilhosa para ajudá-lo a montar a constelação em Uberaba. Isso. E eu fico muito feliz, porque eu sei que isso aí vai beneficiar muita gente, né? As pessoas interessadas já podem começar. Pode entrar em contato conosco, né? Que a gente pode atender a todos aqueles que quiserem participar conosco nesse evento. Como que você se sente hoje tão próxima da constelação familiar? Eu me sinto segura. Se sente segura, mas eu digo assim, em relação às outras pessoas. Assim, você sente que pode ajudar mais pessoas, além de... Sem dúvida. Porque você se sentiu tão bem que agora está... Com certeza, e me senti tão bem que eu me tornei organizadora desse trabalho em Belo Horizonte e tenho levado muitos amigos a conhecer o trabalho e familiares também. É um prazer para mim vê-los crescer também e ter clareza das suas questões. Então. E é um trabalho também, Gilda, que não é só no âmbito familiar e de relacionamento. Também as pessoas que têm alguma dificuldade no campo profissional, relacionado ao seu desenvolvimento profissional, no dinheiro. A prosperidade. Né? A pessoa às vezes está tão emaranhada, tão perdida, que ela não consegue desenvolver-se. Também organizações, empresas que às vezes fazem uma consultoria, e a consultoria tradicional, clássica, ela tem várias informações, mas aquilo que é oculto, que atua nos sistemas, não aparece. A constelação, ela traz à tona isso que é oculto e que atua sobre os sistemas. Ótimo, quer dizer que se algum empresário desejar fazer a constelação familiar, para o bem da sua empresa, ele pode fazer. Sempre tem nos meus trabalhos pessoas que vão para o trabalho para fazer constelação organizacional. Olha que interessante. E é um trabalho muito interessante, muito bom. Ótimo. E que a gente observa assim que às vezes uma empresa tem tudo para prosperar, tem tudo para crescer, tudo para desenvolver, mas ela esbarra sempre alguma coisa que ela não vai. Então, às vezes, não obedecendo a determinada ordem, aquele sistema exclui os princípios que foram norteados pelos fundadores. Enquanto isso não for colocado dentro dessa ordem, não tem como essa empresa prosperar. Todos os funcionários precisam de ser respeitados. Se algum é excluído, isso também atua negativamente. Aquele indivíduo, por exemplo, que é demitido injustamente, o que acontece? Se alguém ocupa o lugar dele, aquele indivíduo que entrou no lugar dele se sente excluído, ele entra em conflito com os demais. Então a empresa, ela carrega também informações. Ela tem porque uma alma. Hoje eles falam muito em bullying, né? E eu falo muito em assédio moral, né?
bullying na escola e assédio moral nas empresas. Às vezes o empresário coloca um chefe que não sabe que está aplicando assédio moral nos seus funcionários, né? E desmantela uma empresa por causa disso. Né? Então está aí a constelação familiar para auxiliar, né? Porque o empresário ele precisa delegar, né? Funções. Então ele precisa estar preparado para isso, até para escolher quem vai trabalhar com ele, né? A constelação familiar ajuda. Ajuda muito. E em média, em cada, vamos assim dizer, em sessão de constelação familiar, quantas pessoas podem participar? Normalmente, num final de semana, em média 25 pessoas. Quando a gente trabalha, por exemplo, 2 dias ou 1 dia e meio. Você já programou para Uberaba nos dias 23 e 24 Isso. próximos? Isso. 23 e 24 de julho. Será num sábado e num domingo? O sábado, o dia todo, a gente tem certeza, dependendo do número de pessoas, a gente está recebendo, então, ligações de pessoas. Se for um número muito maior, aí a gente vai trabalhar no domingo de manhã, mas a princípio no dia 23. E são dias ótimos, né? As pessoas trabalham durante a semana e não precisam perder a oportunidade de estar fazendo, né? Porque não vai roubá-la do trabalho, não é assim? Exatamente. A senhor pensou até nisso, né? A última constelação que você realizou foi em qual cidade? A última que eu fiz foi em Brasília. Foram 2 cidades, foi Brasília e São Gotardo. São Gotardo. Então foram 2 finais de semana seguidos. E quantas pessoas participaram? Então lá em Brasília foram 15 pessoas e São Gotardo tinha 29 pessoas. E o que você se sente realizando a constelação familiar? A cada constelação? Eu me sinto muito feliz. Eu vejo assim que aquilo que as pessoas conseguem em suas realizações, na felicidade, na prosperidade, naquilo que elas obtêm como um resultado positivo, eu sei que chega em mim, chega na minha família. E como que você chegou à constelação familiar? Você também participou de uma constelação? Sim, a primeira vez que eu assisti um trabalho de constelação familiar, me tocou profundamente. E até então eu nunca tinha participado de um grupo, de uma vivência tão forte, tão intensa assim. E eu disse para a Márcia, minha mulher, falei assim, eu vou aprender com esse trabalho para poder agregar com o meu trabalho como médico. E aí, a primeira vez eu fiz e aquilo me tocou muito. E aí eu fiz um treinamento com os alemães e depois de algum tempo falei para a Márcia, nós podemos começar a fazer o trabalho na constelação e depois nós vamos dar um treinamento para ensinar as pessoas a fazer esse trabalho. Então nós damos o treinamento em Belo Horizonte, damos o treinamento em Uberlândia, então já tem várias pessoas que fizeram conosco, tem aqueles profissionais que vão trabalhar com a constelação, seja individualmente ou seja em grupo, e também aquelas pessoas que não vão ser treinadores, não vão ser facilitadores, mas elas aplicam no dia a dia, no seu trabalho, na própria vida. Que ótimo, né? Então, se vai acontecer nos dias 23 e 24 próximos, né? As pessoas já podem procurar para estar fazendo a inscrição, não é isso? Isso. E assistir a palestra amanhã, né? Vamos assistir a palestra porque será bom, né? Aprender a terapia familiar, falar um pouco mais de constelação familiar, porque nós podemos ser canais, né? Disseminar o que é bom. Eu aprendo e passo para frente para outras pessoas. Porque hoje o conflito é muito grande, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. E se nós não tivermos contato com movimentos profundos da alma, aquilo que realmente nos cura, nós ficamos na superficialidade. A constelação é um contato com as forças profundas da nossa alma, no sentido de uma cura mais completa e também nos dando força dentro das dificuldades e de todos os conflitos que ocorrem conosco, na nossa família. Uma pessoa, ela não precisa pensar que ela vai ter só uma vida feliz. A vida, ela é feita de felicidades, de dificuldades. E se nós estamos presentes em nós mesmos, com a chama divina, em contato com o nosso real e verdadeiro ser, nós temos força para realizar o nosso grande trabalho na Terra, aquilo que nós temos por direito divino. Que ótimo. Muito obrigada pela participação tão nobre no nosso programa.